Om. Om. Saudações terráqueos. Saudações. Muito bem, estou de volta com uma mensagem muito importante neste dia muito especial. Porém, eu só tenho permissão para falar sobre este assunto neste dia. Portanto, não me façam perguntas, pois eu não tenho autorização para falar sobre isso, exceto em situações especiais. Portanto, hoje minha mensagem é sobre o que vocês chamam de crianças índigo, o que é um termo bastante infantil que reflete a própria infantilidade humana. A humanidade que está cada vez mais regredindo, ao invés de amadurecer, está retrocedendo. E esta é uma das explicações para a presença do que vocês chamam de índigos entre vós. Pois as crianças índigo, que na verdade em grande parte não são mais crianças, já são adultos desde que começaram a chegar em massa no planeta Terra, vindos de infinitos, incontáveis planetas, contáveis, porém de diversos planetas e de diversas galáxias, para auxiliar na transição planetária pela qual está passando o planeta Terra. E justamente esta infantilização, este retrocesso espiritual e intelectual pelo qual está passando a humanidade, devido à limpeza do plano espiritual do planeta Terra, chamada também de reurbanização, e todo o caos que tem se instalado no planeta devido a este processo, karma que está sendo pago. E para evitar que uma situação tão alarmante acabe prejudicando o processo de transição planetária, irmãos espirituais de civilizações mais avançadas, de planetas mais avançados, têm vindo em missão ao planeta Terra para auxiliar a humanidade neste processo, pois não seria adequado interferir fisicamente, principalmente porque a raça humana neste planeta, nesta fase de evolução, está atrasada demais e não está preparada para o contato com civilizações mais avançadas. Por isto, estes seres de outros planetas e outras galáxias têm encarnado na Terra como seres humanos, como vocês chamam de crianças índigo, e já na segunda fase desse processo, as crianças cristal mais evoluídas. Cada um recebeu seu próprio treinamento para a sua própria missão. Missão esta que
não tem necessariamente objetos específicos. Cada um recebe o seu treinamento e, como um bom missionário, ao chegar no local da missão, deve proceder analisando o contexto e a situação que encontra. Porém, cada um a seu modo específico, em seu contexto, com a missão para a qual foi preparado. Em geral, a missão dos índigos e cristais, destes missionários interplanetários, é de auxiliar a raça humana no processo de transição planetária, pois muitos em outros planetas já passaram por estas fases e sabem guiar a humanidade neste processo de evolução. Portanto, é adequado que seja um auxílio sutil e discreto, e justamente por isso, para que não seja de uma forma agressiva e ostensiva, para que não seja visto como um processo de intervenção na Terra. Estes seres, estes missionários, estão encarnando na Terra como seres humanos, sem memória de quem realmente são, de onde vieram. Porém, têm em seu instinto o sentimento de uma missão a cumprir, de um dever a cumprir na Terra. Porém, é importante que não tenham memórias, para que estas memórias e este conhecimento não se torne inadequado. Afinal, é importante que estes índigos e cristais vivam na Terra como seres humanos comuns, como todos que aqui vivem. Esta é minha mensagem. Portanto, preparem-se para o processo que está acontecendo e não se iludam com ufanismos. Não se iludam, pois a Terra vai melhorar, mas depende de vocês de que forma isso irá acontecer. Para que a Terra melhore, um período de turbulência será parte do processo para consertar os erros. Porém, é preciso o diagnóstico e existe uma guerra espiritual, dois lados competindo. Um lado desejando que a Terra evolua, que a humanidade evolua, e o outro desejando escravizar a Terra, escravizar a humanidade e manter o domínio da humanidade. E no plano físico existe muita desinformação, muita mentira, muita enganação. Lobos em pele de cordeiro. E vocês devem estar muito atentos e se informar e manter a mente aberta, seguir os instintos. Autoconhecimento é fundamental, mas vocês não podem se perder em ufanismos, apenas sonhando e vibrando e comemorando, pois a Terra vai melhorar, pois nós ainda não chegamos lá. Vocês poderão celebrar quando esse momento tiver chegado, porém devem estar preparados para atravessar este processo, sendo realistas e enfrentando esta turbulência
e sabendo separar o joio do trigo, sabendo separar o falso do verdadeiro, sabendo separar as mentiras das verdades, estando muito atentos com o perigo do comunismo e do socialismo, do assistencialismo, daqueles que querem domesticar a raça humana, assim como a raça humana domestica animais. Pensem, prestem atenção em animais domésticos e comparem com animais selvagens no seu ambiente natural e saudável, vivendo na natureza com outros de sua espécie. A felicidade de um animal selvagem e saudável, espiritualmente e fisicamente livre, que tem dificuldades, não tem o conforto de um animal doméstico que recebe o alimento de seus donos, que não tem preocupações, que não corre riscos, não corre perigos, com segurança é protegido, porém não tem saúde espiritual, não tem saúde física de um animal selvagem em seu habitat natural. O mesmo ocorre com a humanidade, o assistencialismo, o bom mocismo, politicamente correto, que acaba com as dificuldades da vida, com os problemas que devemos enfrentar, com os erros que devemos cometer, pois todos os problemas que enfrentamos são parte do aprendizado, são parte da nossa evolução pessoal, são fundamentais no crescimento espiritual. E o assistencialismo, essa ajuda, assim como um animal domesticado, que é domesticado recebendo comida, recebendo abrigo e segurança, porém perde a sua liberdade. O animal selvagem é muito mais feliz, muito mais sadio. Tomem cuidado com aqueles que oferecem facilidades, com aqueles que oferecem segurança, que oferecem alimento fácil, pois estes são aqueles que estão domesticando a humanidade, e domesticando a humanidade, sendo muito bonzinhos com a humanidade, assim como vocês são com animais domésticos. Estes animais domésticos se tornam propriedade, não têm uma vida própria, se tornam objetos, não mais animais, seres vivos, selvagens na natureza, saudáveis e felizes. Assim ocorre com a humanidade, através de massagens no ego, de conforto espiritual, conforto mental, distrações com alegrias fúteis e bobagens que distraem a mente para os problemas da vida, para os problemas a serem enfrentados e superados, para a realidade selvagem. Sair dessa matrix é um grande choque. Encarar a realidade é um grande choque. Viver na Matrix é muito fácil, muito simples, muito confortável. Porém, a humanidade precisa despertar para evoluir, enfrentar os problemas, aprender com os erros, permitir-se errar para aprender com sabedoria. É claro que aqueles que querem escravizar a humanidade e que para a humanidade parecem muito bonzinhos, assim como os animais domésticos adoram os seus donos, que lhes dão conforto, segurança e alimento. A humanidade é passiva e se torna escrava, e ao mesmo tempo
idolatra aqueles que a escravizam, idolatra aqueles que lhes oferecem conforto, distração, que mantém suas mentes escravizadas com alegrias fúteis, com distrações que lhes impedem de enxergar e compreender a realidade e enfrentar os seus problemas e evoluir. As crianças índigo, esses missionários interplanetários, estão aqui para auxiliar a humanidade no desenvolvimento, na evolução, na transição planetária. Estão aqui para conhecer a humanidade, para compreender, para entender, de forma que apenas vivendo como seres humanos, sentindo na pele, em carne e osso, vivendo entre vocês, estando ao meio de vocês, poderão realmente compreendê-los melhor, analisar a situação. Porém, também avaliando se é possível salvar esta humanidade e auxiliar neste processo de libertação e evolução, ou se não é possível salvar a humanidade, e assim como já ocorreu outras vezes, a civilização deve ser destruída, o que não é desejável, pois o processo de recolonização da Terra não é muito mais complicado. Porém, ainda existe esperança. Vocês estão sendo avaliados. Mostrem que não são um caso perdido. Existe esperança. É claro que para isto milhões desses missionários estão espalhados em todo o planeta Terra, em todos os lugares, conhecendo e avaliando todas as pessoas, para avaliar o que fazer, onde fazer, como e quando fazer, para auxiliar a humanidade a evoluir, e de que maneira fazer isto. Infelizmente, é um processo difícil, duro, porém necessário, pois assim evita uma tragédia ainda maior, pois a humanidade não pode continuar como está, no rumo que está, no rumo da tragédia, da involução, do retrocesso. Este retrocesso é proposital, esta involução é proposital. A humanidade está sendo atrasada de propósito por aqueles que pretendem manter a escravidão e evitar a liberdade e a evolução e a transição planetária. Desejam manter a Terra na fase de escravidão, no inferno que é hoje. Portanto, o que está em jogo é a transição para um mundo melhor, ou atraso, retrocesso e evolução, para evitar a evolução. Portanto, muito obrigado. E falando em termos práticos, o Brasil comemora hoje, neste dia 1º de abril de 2013, 49 anos atrás, o povo brasileiro estava comemorando o golpe militar que evitou o regime comunista, que teria sido um grande desastre, uma grande desgraça no Brasil, como foi em outros países. Porém,
o comunismo não pode dominar o Brasil, pois o Brasil ocupa um lugar de destaque no novo mundo, na nova ordem, e o Brasil não será entregue, custe o que custar. E eles não se importam em sacrificar seres humanos para manter a escravidão, para manter o domínio, para evitar a liberdade. Porém, aprendam com os erros, comemorem este dia e não permitam que o comunismo e o socialismo avancem, pois isto não será permitido. É melhor que vocês resolvam isto por conta própria, pois uma intervenção seria muito mais drástica e um sacrifício e um sofrimento muito maior. É melhor que vocês resolvam seus problemas e saibam resolver seus problemas. Nós poderemos ajudá-los, porém isto não é o ideal. Esta é minha mensagem hoje, apenas no dia de hoje, pois é um dia especial em que eu tenho esta autorização. Muito obrigado.